Começando mais um ADEAcast, eu, Rodrigo Becker, meu grande amigo, parceiro, meu irmão camarada, como eu disse. Muito obrigado. Marco Leite, que na Six, que nos cede o espaço para gravar esse episódio. Lembrando que o podcast tem o apoio da Six e da Prefeitura de Canoas. Qualificação do Hospital Universitário de Canoas está avançando. A Prefeitura de Canoas está trabalhando na qualificação da estrutura e ampliação do atendimento no Hospital Universitário. E as primeiras melhorias já estão sendo entregues. O hospital recebeu mais de 30 novos equipamentos e abriu mais 7 salas de cirurgia. E o número de leitos vai dobrar até o fim de 2026. Aqui, cuidar das pessoas é prioridade. A Prefeitura de Canoas está acontecendo, está avançando. Vou apresentar nossos convidados aqui primeiro, né? O Daltro, presidente da Six, que já é da casa mesmo, né? Inclusive, aqui. Fez o primeiro também. O primeiro episódio e tal. E o Regis é o CEO da Exatron, né? Isso. Então vamos falar sobre o Inova Six Canoas 2026. Presidente, eu queria começar contigo perguntando o que é o Inova e por que sim a entidade está promovendo esse evento agora. Então, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Marco. Prazer em estar aqui de novo, né? Satisfação e Sempre muito bem-vindo. honrado Quando aqui participar do AldeaCast. Sempre bem-vindo. E a gente fez o primeiro, né? Foi muito bacana, então... Estamos no 28º. 28º, Marco. Esse é o dia 9 já, na verdade. Já tá saindo. Tá saindo hoje um e amanhã e depois é o de você. Isso quer dizer que deu certo, né? A gente estava na dúvida. Esperamos que sim, né? Então... E a gente tem acompanhado, vocês têm feito um sucesso muito bacana, então obrigado. Parabéns aí. Mas no Inova, né, Six Canoas, ele nasceu há 5 anos atrás, né, com a pretensão de nós trazer inovação para Canoas, né, porque Canoas falava-se muito na inovação e a gente prestou atenção assim no mercado, né, dos empresários e viu que na época a gente falava muito na questão dos metaversos, né? Uhum. E aí, o que é metaverso? O pessoal tudo na dúvida ali. Então, não, vamos trazer, né, um especialista para falar sobre metaverso. E aí a gente trouxe o Claudenir Andrade de São Paulo, Sim. né? Então ele veio nos falar um pouquinho sobre o metaverso. E foi um formato diferente aqui na Six. A gente chamou os empresários, chamou estudantes, né? E a nossa equipe aqui montou um cenário diferente, um cenário mais descontraído, mais jovem, exatamente porque, né, a inovação está, né, a gente entende que está mais com o jovem do que com os 60 a mais, assim, né? Mas veio todo o público, né? Veio o público de todas as idades, assim, e foi muito interessante. Aí depois teve o segundo, teve o terceiro, né? Aí veio o pessoal, veio o Rafael falando sobre IA, nesse último agora encontro também. Uhum. E nesse último agora, Rodrigo, no 4ª edição, surgiu uma coisa assim interessante. Nós não temos mais espaço na Six. Sim. Ficou pequeno o salão Ficou pequeno, do né? nosso salão ali, né? É. Então agora chegou 2026, né? Na gestão aqui do Regis, nosso vice-presidente de inovação, ele disse, olha, nós temos que sair aqui, né, da Six porque ficou pequeno. Então até vou deixar para o Regis depois contar, né, qual foi as ideias de nós sair da Six, né, Regis? Então o Regis vai nos detalhar melhor ali, Rodrigo, como é que surgiu essa ideia de fazer fora do ambiente da Six, né? Vamos puxar então a conversa em cima desse 5º encontro aí, que é a 5ª edição, mas ele parece ser o primeiro. Mas, me pareceu isso diante da grandiosidade e da ousadia que vocês estão tendo, tá? O que eu digo com isso, né? Me parece que a Six está saindo para a rua para se tornar mais popular. A Six, para mim, como isso é uma opinião minha, é muito fechada aos empresários e a reuniões, assim. Eu acho que saindo daqui, vocês vão trabalhar mais ou menos parecido com o Instituto Caldeira de Porto Alegre, que é captar os jovens, né? Porque a Six é Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, né? Vocês, além de alimentar o empresariado, vocês também têm que captar novos investidores e amanhã novos sócios para a entidade e mostrar que é o seguinte, que estão formando gente nova, né? Inovar, né? Seria, né? Fala um pouco disso para nós, por favor, Regis. Vamos lá, então. Bom, inovação é inerente ao desenvolvimento e à permanência, à sustentabilidade de qualquer empresa e qualquer entidade hoje dentro do espectro da economia e do desenvolvimento como um todo, né? Tanto na academia quanto no meio empresarial e assim por diante.
E quando a gente olhou para fora e, cara, o evento tem que ser maior, a gente precisa mais espaço também, tendo esse viés justamente que tu colocou aí de abrir a Six para a cidade e abrir a Six para grande Porto Alegre, digamos assim, para grande Canoas, como eu costumo dizer. Grande Canoas, sim. E isso é importante, porque o que a gente está vendo com esse novo fator que é a inteligência artificial, né? Gente, não tem o que fazer. Não adianta lutar contra. E na verdade, a inovação hoje ela vai cada vez mais necessitar de inteligência artificial dentro do contexto, porque os prazos que a gente está vendo hoje estão diminutos, né? O potencial que a inteligência artificial nos traz é tremendo, assim, em termos de possibilidades, né? Dentro da própria empresa, a gente montou já uma equipe de inteligência artificial para desenhar agentes para melhorar o sistema de trabalho interno, né? Tanto na área comercial, tanto na área de marketing, quanto na própria engenharia, onde a gente já aplica. E isso a gente tem que trazer para o resto do mercado, tanto para o comércio como serviço, para a indústria, né? Esse despertar do que é inovação, que é... Isso que eu até queria um comentário melhor, assim, mais aprofundado teu, Regis, sobre isso, né? Porque a gente fala em inteligência artificial, a gente lembra muito da gente como usuário, né? Eu, com o chat GPT, com o Gemini, enfim, com as ferramentas que tem por ali. Mas na indústria, ela é aplicada à produção, a desenvolvimento, a tudo mais. Queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre isso, assim. Que ponto a gente está em Canoas, tu acha, assim, do uso da aplicação da inteligência na nossa indústria, por exemplo? O que a gente tem de conhecimento, assim, nós somos bem rasos ainda, e não é só na indústria, tá? Em qualquer setor, seja o serviço ou o comércio. E tem muito para fazer, e uma das condições que a gente está vendo, né, é da resistência que as pessoas, os usuários, os colaboradores têm de eles aplicarem e entenderem um pouquinho mais de inteligência artificial, né? Então a gente tem que quebrar esse paradigma primeiro. Primeiro do CEO, dos gestores, depois em um grau secundário, e da turma que vai fazer o desenvolvimento mesmo lá e colocar as ações e tudo que a inteligência artificial te propicia dentro do espectro de melhoria do processo produtivo, produtividade, facilitar o trabalho e assim por diante. Sim. E a ideia de fazer o Inova em 2 dias era para criar esse amplo espectro, assim, vamos dizer, de... Então, assim, nós estamos com 14 palestrantes, né? Então, são 2 dias, dia 7 de julho e 8 de julho agora, no Parque Shopping Canoas, no novo ambiente que a gente vai fazer uma promoção diferente e uma proposta diferente do Inova, que depois, para o próximo ano, a gente tem novas ideias aí que vão ser anunciadas no próprio evento. E é justamente isso, de propiciar que mais gente venha de fora, né, chamando a academia, chamando ICTs, chamando as empresas do comércio, serviço e indústria, o quê? Para que juntos a gente construa, né? São 9 painéis, né, em diversas áreas de atuação. Né? A gente tem painel voltado para a indústria, painel voltado para o comércio, painel voltado para o serviço. Né? E é trazer esse mindset do ecossistema. Então, o que a gente está buscando agora? Cara, o ente público, a academia, as empresas, as entidades, as associações, trazendo todo esse ecossistema para dentro, para que a gente pense inovação em Canoas. Né? Recentemente a gente teve a lei de inovação do ente municipal agora, né? Aprovada pela Secretaria de Desenvolvimento. E todo esse ecossistema que a gente não conhece ainda direito em Canoas, a gente está agora promovendo, junto com grupos de trabalho também através do próprio WhatsApp, né? Para que a gente integre isso aí numa coisa bem maior, que não é uma entidade, mas sim a cidade Canoas de inovação. Sim. E a pergunta seguinte é nessa questão da inovação. O que a Six pretende exatamente com isso? Tá? Eu sinto que vocês querem criar uma grande feira
canoense, tipo a Expo Bento ou outras feiras que a gente possa falar aqui, mas trazendo pequenas empresas para apresentar o seu negócio ali, e isso seria, então, vocês estão germinando algo que possa ser muito grande daqui para o futuro, né? Eu queria que vocês dessem uma explicação do entorno de todas essas palestras, o que vocês vão oferecer para Canoas. A tua pergunta é muito pertinente, Marco, porque nós aqui na SICS, né, agrupamos o maior número de empresas assim, de tecnologia. Então nós aqui, eu costumo dizer que nós aqui na SICS representamos uma das maiores empresas, ou as maiores empresas de tecnologia, né? Então nós temos aqui a Exatron, né, onde que concorre inclusive com os chineses aí, né, e está de em pé ainda, né, concorrendo de uma forma, né, inclusive competitiva com os chineses em termos de equipamentos, em termos de inovação. E nós temos a Telecom, que é a minha empresa, onde que a gente é uma das maiores empresas de software do Rio Grande do Sul. Sim, vocês e são elas estão em pioneiros aqui em Canoas, Canoas, né? exatamente, elas estão em Canoas e nós estamos dentro da SICS de Canoas, né? Então a gente entende assim que nós, como, né, provedores de tecnologias, entendemos que nós precisamos de mais empresas de tecnologia junto com a gente, né? Nós não podemos navegar sozinho nesse mar vermelho de tantas empresas concorrentes. Então a gente tem, né, essa pretensão de trazer mais empresas, sendo elas de porte maior, menor, mas que venham para a SICS para se juntar a nós, né, nessa grande conquista de tecnologia. E Canoas tem exportação de tecnologia, nós temos tecnologia, e a SICS agrupa essas empresas, né, para que a gente possa trazer, inclusive, fazer isso que a gente gostaria de comunicação, de essa integração com as academias, com as universidades. Porque muitas vezes as universidades estão lá, vamos dizer assim, passando para os seus alunos tecnologias, e às vezes não é a mesma tecnologia que as empresas estão utilizando. Então, olha a importância da universidade estar junto com as empresas. Então, eu chamo também as universidades para que estejam junto com a gente, né? E o Inova é exatamente isso. O Inova é esse momento para a gente juntar essas forças, integrar essas forças, né? Chamar essas forças. Canoas, né, é o terceiro PIB do Rio Grande do Sul. Olha a importância, né, que Canoas tem para que a gente, juntando essas forças, imagina só o que a gente não pode fazer. Meio isolados, né, sozinhos, nós já fizemos bastante coisa. Canivetinho na mão, né? Nós somos ainda mais fortes ainda, né, Imagina. em termos de tecnologia. Então eu acho que é isso. Eu acho que esse Inova vai ser um chamamento, né, para que empresas de tecnologia, para que as universidades, para que todo mundo que pense em inovação esteja ali presente, né, para discutir esses assuntos que nós achamos muito importantes. E Regis, eu conheci a experiência lá do Tecnopuc de Viamão. Agora até o prédio já foi vendido, inclusive, né? Sim. Mas quando foi a PUC comprou ali o antigo seminário e tal, foi instalado lá. Muito bacana isso, que a integração é essa, né? Lá era para ser um polo de desenvolvimento de games, de audiovisual, montaram um estúdio lindo. E lá teria o maior estúdio de tratamento de som da América Latina, comparável aos que tem na Disney. Então eu fui lá conhecer lá a estrutura, o cara disse, aqui a gente vai poder largar uma grama seca assim, no chão, ela vai cair, nós vamos gravar esse som, captar e vamos reproduzir. Um cabelo, alguma coisa. Cabelo, eu não sei se vai emitir muito som, mas enfim, um som praticamente inaudível. Pureza. Então, são alto, né, nível tecnológico. Para isso precisa ter envolvimento da academia, como você está falando, das universidades, porque tem que preparar o cara, tem que ter o engenheiro, tem que ter o técnico de som. Esses caras todos têm que aprender a lidar com a tecnologia e tudo mais. E eu não sei se isso não foi o que acabou não funcionando. A gente não conseguiu, naquela época, se falava, mas acabou não avançou para que houvesse essa integração. Tu acha que a gente consegue caminhar aqui assim, em Canoas? Tu que está na ponta lá na indústria, mas que sempre está envolvido, até inclusive um entusiasta da inovação, mas também lá do PCI, né? Que é onde está a tua empresa e que é um negócio. Eu, por exemplo, guardo no coração. Até acho que eu estava entrevistando a Patrícia que eu estava contando. Para mim, o PCI é um negócio assim que eu, sabe, brilho os olhos, assim, acho muito bacana a ideia do que aquilo pode ser, né? Inclusive está atrasado, né, do que a expectativa que nós, admiradores, queríamos que estivesse, né? Graças a Deus, eu vou elogiar a Patrícia,
tem um novo pensamento em cima do PCI. Tem então. mais 3 empresas para Chegando agora, né? E o PCI é um diamante a ser lapidado aqui em Canoas. A gente tem que entender o PCI como um impacto que ele pode produzir para a cidade em termos de indústria de tecnologia, e isso traz inovação sempre para a cidade. E a gente tem uma proposta de que Canoas entre no mapa de inovação do país, não só do Rio Grande do Sul, mas do país. Que tamanho é o potencial que esse parque tem? 90 empresas, gerar 10 mil empregos direto, empregos de qualidade. Com maior renda, né? Uma coisa também que a gente hoje... Emprego e renda. Leva o PIB da cidade. Basicamente, o impacto que cria no Guajuviras, assim, muda totalmente o bairro, assim. É um impacto, eu costumo comparar, que o Parque Shopping fez por Canoas. Né? E agora tem mais 3 empresas entrando lá, então estamos começando a tirar as amarras. Tem a lei de inovação, saiu a lei do PCI, agora a gente está formando a gestão do parque, né, que é importante para que a gente tenha autonomia. Esse parque tem que ser de uma gestão privada, não pode ser de uma gestão pública, porque é assim que funciona, né? Sim, a gestão pública requer leis e outras coisas, projetos, que tudo demora, né? Burocracia. As decisões são menos rápidas. E tem que ser um programa de governo e não um projeto político, né? A gente tem que entender isso aí como o bem da cidade e o que vai trazer de retorno para a cidade. A gente estima que o modelo do Parque Canoas de Inovação estando pronto, gente, a gente vai agregar 15% no PIB da cidade. Sim. Só ali, né? E daí o que a gente chama? Inova Six Canoas, Canoas. A Six está promovendo, na verdade, o ecossistema para que a gente una as forças e tudo que está pendente em um ponto e outro, ações que não estão conjugadas, que a gente consiga trazer isso aí para dentro do sistema de Canoas. Então nós, como tu falasse, cara, a gente não tem um Caldeira, a gente não tem um Tecnopuc, a gente não tem um Tecnocinos, né? E o próprio PCI para mais adiante fazer parte desse ecossistema, angariando daí o compromisso de estabelecer inovação e desenvolvimento e tecnologia para a cidade de Canoas. Que essa é a proposta que a gente tem, né? Então, só dando alguns tópicos assim dos palestrantes, né, que nós vamos ter, né, com os temas também. Pô, pare de fazer barulho, né? Comece a fazer sentido, do Guto Rocha, que vai nos trazer esse tema aí, o querido Guto, né? Que é do Gramado Summit lá também. Então, assim, nós temos vários painéis de mulheres em tempo de inovação, né? Outro tema importante, antes da IA existe uma decisão, cara, para que eu tome, para que a gente dentro da Exatron, que em março agora ela ficou entre as 3 maiores empresas de inovação do país, né, como médias empresas, né, da CNI, do Sebrae, um ranking nacional até. E da gente mostrar isso aí, quando tu falas ali, pô, a feira que nós estamos fazendo lá, que pode virar um evento bem maior. Pode virar um evento maior. Por quê? Porque a gente está trazendo as inovações das pequenas startups, pequenas empresas, médias empresas, e mostrando para a cidade, mostrando o que está se fazendo aqui, né? Quem é que conhece Canoas, inovação em Canoas aqui, né? E então, justamente, o Inova é para isso, é para trazer, formatar esse ecossistema e publicizar isso aí, mostrar a grandiosidade que a gente tem nessa cidade, né? Canoas merece isso, né? Merece, né? Nós temos o terceiro PIB do assim, a gente sempre viveu... merece, né? Um evento dessa magnitude. Nós temos um problema sério aqui, que é ser vizinho da capital, né? E isso nos bota uma sombra enorme, que é o poder que uma capital tem perante os demais municípios, e nós estamos do lado aqui da capital, né? Então, cara, como é que nós vamos aparecer, né, sendo a sombra do nosso ente maior, que é a capital do estado? Regis, eu não sei quando é que tu chegou em Canoas, ou se tu é nascido aqui, né? 8 anos atrás. 8 anos atrás. Eu estou em Canoas desde 78. Eu peguei Canoas, cidade dormitório. Quando ainda a gente produzia em Porto Alegre e vinha dormir na cidade.
Há muito tempo Canoas acordou. Ela Sim, já não está mais sim. à sombra de Porto Alegre, eu Sim. acredito. Não, nisso. verdade, verdade. Não, mas vejo- eu acho que nessa área a gente tem. Eu entendo o que tu quis dizer assim. A gente precisa arrebentar as amarras. A gente tem produção, mas a gente ainda Aí fica... que está essa ferramenta, entendeu? Isso. Essa ferramenta aparece como um divisor de águas, talvez, de uma coisa que Canoas não tem explorado ainda, que é a IA e, enfim, esse mundo virtual que a gente tanto fala, né? E o povo aqui é trabalhador, e aí vocês falam aqui, ele comentou, e a gente sabe que é o seguinte, que talvez isso esteja ainda dentro das universidades, e vocês estão propondo a trazê-los juntos de nós, né? Para mostrar para a sociedade que a gente pode usar isso, né? Eu acho que é por aí, né? Sim, é o ecossistema, né? É a inovação aberta que tanto se prega, né? Por exemplo, a Islatron trabalha com inovação aberta com todo o país. A gente trabalha com ICTs do Nordeste, de Brasília, do centro do país, do estado aqui, de Canoas também. É ter essa abertura, assim. Eu costumo dizer assim, cara, nós temos que reaprender e desaprender certas coisas. Principalmente desaprender, e como é difícil desaprender, né? Quando a gente tem amarras, né? E daí vem uma coisa nova que é a inteligência artificial. Daí, putz, nossa, isso aí me tira da zona de conforto. O que eu faço? Cara, vou tentar lutar contra. Sim, vou rejeitar. E não é por aí, né? Eu tenho que entender o que parte daquilo ali que eu vou introduzir dentro do meu conhecimento e isso gerar novos insights para que eu possa melhorar a minha empresa, melhorar o ambiente de negócio da cidade, né? Um ponto importante que a gente tem aqui dentro do PCI lá, a gente tem o parceiros voluntários aqui da Six, que é do Jovem Aprendiz. Nós temos o Jovem Tech na Uniriter também, que é um programa que a gente trabalha em conjunto, está sendo reeditado agora com a Secretaria de Educação e de Desenvolvimento também, né, para buscar talentos naquilo que a informática, daquilo que é a TI, daquilo que é a inovação e a inteligência artificial estão demandando, né? E da gente quebrar as amarras que as pessoas têm, né? Nossa, isso aí vai tirar meu emprego. Não, gente. Se tu souber usar, não vai tirar. Vocês acabaram de falar, né, de trazer a concorrente, né? Antigamente a gente tinha medo que alguém se instalasse do nosso lado e fosse roubar o nosso cliente. E não é isso, né? A gente tem que ter a grandeza de saber competir. Exatamente isso. E eu acho que o concorrente te faz crescer, entendeu? Ele é mais parceiro do que inimigo. Sim, as empresas hoje são parceiras, né? Nem tudo faz a mesma coisa, né? Cada um fazendo uma parte, né? E se compõe o todo, né? Tem os desafios comuns, né? Exato. Eu estava vendo aqui... E essa questão do ecossistema que o Regis falou é muito importante a gente falar do ecossistema. Até vou dar um exemplo aqui como é que funciona o ecossistema, né? Nós temos uma palestra muito importante que vai ser o Claudenir Andrade. Ele teve na NRF em Nova York, né? Olhando sobre como é que funciona no mundo isso, não é, né? Lá nos Estados Unidos, é no mundo, como é que funciona meios de pagamento. Como é que funciona a questão das vendas do futuro? Como é que funciona as transações de pagamento daqui para frente, né? Então é um cara que sai de lá, né? Do movimento, do epicentro da tecnologia, do comércio, né? De meios de pagamento, e ele vem aqui para Canoas mostrar para nós o que o mundo está discutindo. O que de melhor ele está vendo sobre aquilo. O que de melhor tem, né? E a gente vai perceber que nós somos bons nisso. E quando eu vou nessas feiras eu penso o seguinte também, a gente não tá tão distante daquilo. A gente só precisa tomar uma iniciativa, juntar as pessoas na sala, mas a gente não tá. Porque os caras vêm falar coisas, o mundo é muito globalizado há bastante tempo, a gente começa a ter soluções que se encaixam, né? As feiras de varejo, né? A gente vê, a gente não tá a quilômetros, a gente não tá no último degrau dessa escada. Mas a gente precisa tomar uma iniciativa. E pegando o gancho dele antes de tu responder, é o seguinte, ó, o fato de você estar dando um passo que para mim é grande, tá? Isso é uma opinião minha, de ir pro shopping com a expectativa talvez até assustadora de fazer um caminho desses, entendeu? Sim. Porque é ousadia isso, né? Vocês estão fazendo um passo que talvez nessa primeira não tenha o público dos sonhos que vocês esperam. Sim. Mas vão trazer grandes parceiros para isso, né? Exatamente. Só que lembrar que o nosso episódio tem o apoio aqui da Prefeitura de Canoas,
A qualificação do Hospital Universitário de Canoas está avançando. A Prefeitura de Canoas está trabalhando na qualificação da estrutura e ampliação do atendimento no Hospital Universitário. E as primeiras melhorias já estão sendo entregues. O hospital recebeu mais de 30 novos equipamentos e abriu mais 7 salas de cirurgia. E o número de leitos vai dobrar até o final de 2026. Aqui, cuidar das pessoas é prioridade. A Prefeitura de Canoas está acontecendo, está avançando. Regis, só para a gente evoluir ali, eu tinha te perguntado antes se tu acha que existe essa integração já com a academia, se a gente consegue ter uma dinâmica desse ecossistema mais andando mais, ou se tu acha que a gente ainda precisa quebrar barreiras? Vamos lá, então. Quando foi formatado o edital do PCI, das prerrogativas que a gente tinha aqui, das empresas que vieram para o PCI, pena que a gente conseguiu só 3 até agora, né, e mais 3 em processo de implantação. Uma das prerrogativas que tinha era trabalhar com a academia e trabalhar com os ICTs locais. Uhum. Né? Então, lá atrás, isso há 8 anos atrás, a gente já botou uma sementezinha ali, né? Cara, como é que eu faço isso aí? Só que o que a gente tem que fazer e qual é o desafio que a gente tem agora, e o Inova um palco para promover isso aí, é de trazer isso aí no ambiente de empresarial como um todo de Canoas, né? Sim. Né? Então, assim, nós temos aqui um dos maiores polos de universidades aqui, principais do Rio Grande do Sul, né? E o que a gente precisa fazer para fazer com que a academia, as empresas tenham um vínculo maior em termos de desenvolvimento e inovação? Já acontece isso aí aqui. Mas uma coisa uma coisa que chama a atenção e nós temos que promover, na verdade, daqui para frente, o fórum, o Elo Canoas, tipo o Inova Six Canoas, cidade de Canoas, né? O inovação da cidade. Incorporar, né? Incorporar isso aí num único ecossistema em que todo mundo participa. Para que a gente saiba o que está sendo feito com a Universidade A, com a Universidade B, com a Universidade C, né? E interagir para que mais empresas tenham a consciência de que, cara, dá para fazer, entendeu? Uhum. E aí, assim, o que a gente trabalha como empresa, né? Cada solução, 2 novos problemas, a gente fala na engenharia lá. Sim. Então, assim, o advento da inovação e da IA agora nos remete a uma coisa muito maluca, que é time. Nós precisamos ter um time muito curto, né? Eu digo, no meu setor, que é eletroeletrônica, a cada 6 meses a gente tem uma volta, um ciclo de inovação de tecnologia muito grande. Nossa, 6 meses. 6 meses. Isso aí, há um tempo atrás era 4 anos, depois passou para 2, depois passou para 1, agora está em 6 meses. Então, a gente já sabe que o produto que a gente tem constituído hoje, em 6 meses... No Natal, ele já... Nós vamos ter que matar ele e criar um novo produto, uma nova solução, ou adotar uma nova tecnologia. E isso é bizarro. Para a academia é difícil, entendeu? E tu tá contando um negócio que eu acho que vale para os outros negócios. Por isso que eu concordo contigo assim. O Inova e tudo que a gente fala de inovação não é só para um setor, né? Ele é para a cidade inteira, porque muitos negócios precisam também fazer isso, matar o seu modelo de negócio para... Que é difícil, né? Muito difícil. Que é difícil. O cara se apega. Eu vejo... Deu certo para mim até agora, mas não vai dar muito mais tempo. O ente público, né, que a gente vê, cara, o ente público precisa inovar, gente, é bizarro a dificuldade que se tem, né? Sim. E aquela máquina é difícil de se reprogramar. E eu faço sempre eu estou sempre fazendo esse desafio, né? Olha, o que vocês estão fazendo em inovação, né? Faço os questionamentos. Mas tem também muitas ações sendo feitas que a gente não sabe, né? Que a população não está sabendo. Então, assim, uma das coisas que a gente sempre diz aqui, em Canoas, né? Da outra assim, a gente tem que divulgar, tem que fazer um marketing melhor. Né? Porque muitas ações a gente faz, mas são de pouco conhecimento. Sim, fica restrito naquele ambiente ali, né? Então, assim, o que fazer, e a solução disso aí é criar... já está formado o ecossistema e está começando a rodar. A gente já fez vários palestras e eventos de inovação, mas que agora a tendência, né, o propósito que a gente tem com o Inova
SICS Canoas saindo da entidade, que é aquela questão, nossa, a entidade é fechada. Não, a entidade não é fechada. Nós estamos promovendo no Parque Shopping lá, que é um baita parceiro, agradecemos muito ao Parque Shopping, e abrindo para a cidade, abrindo para os outros municípios também, para a gente cooperar, né? A gente fala com Gravataí, a gente fala com Cachoeirinha, a gente fala com Esteio. É isso que eu penso, tá? É transformar esse Nova Canoas numa grande feira da região metropolitana e talvez depois ampliar para o resto do estado, daqui a pouco nacionalmente. A ideia é ter a grandiosidade. Eu falo da Expo Bento porque eu participei de algumas. Sim, que é e uma realmente aquilo é referência, uma né? referência para mim, tá? Porque a cidade parece que te abraça, assim, Sim, e tu chega sim. lá. Eu não sei, a expectativa que eu tenho é que esse Nova possa ser para Canoas, tá? Não, mas Inclusive o nome, né? é. A gente já está expandindo aí para que o próximo, né, seja, não sei se dar um spoiler, Vai né, dar seria spoiler. Inova, né? O Inova SICS Canoas é o Poderoso Summit, né? Então Inova Summit, né? Sim. Inova Para Summit. usar também essa O Summit questão. Nova Canoas, então Sim. a gente já tá, né? Nós vamos ter que ver o que combina mais, que soa mais, que soa melhor, né? Mas isso nós já estamos pensando. Isso é coisa de empresário, né? Que já pensa lá na frente, já vai um ano para frente. Tu tava falando aqui que a área pública ela tem uma certa dificuldade em rodar as decisões. Mas na área empresarial a gente já pensa lá na frente, né? Então nós estamos fazendo esse Inova 2026, mas nós já estamos pensando no Inova 2027. Já tem muitos Né? insights que a gente já está colocando como tópicos para o 2027. Eu acho que o primeiro grande passo, tá? É ter saído daqui de dentro. Exatamente. A minha relação com a SICS começou mais forte com a Chile e depois contigo, Sim. Dalton. Eu tinha a impressão, e eu já falei isso antes agora há pouco, que a SICS era muito fechada para comunicação com a população de Canoas. Ela se reunia Sim. muito diante do empresário, né? E aqui tem uma palavra que eu botei aqui, que o crescimento isolado de uma empresa é super frágil, né? Mas se fortalecer o todo do ecossistema, tu te transforma numa coisa forte, uma Sim, coisa que tem futuro, né? Exatamente. Então, vocês falaram da falha de comunicação, foi tu que comentou que a coisa vem crescendo e está melhorando. Realmente, a SICS, para mim, pelo menos para o meu site, onde eu escrevo a coisa, antes eu dava uma notícia a cada 2 meses. Hoje eu publico praticamente 4, 5 notícias por mês da SICS Sim. no meu site. Podia Isso ter mostra- por semana, isso aí É, a gente tem assunto. Pois é, aí. mas mostra de como a coisa tem se desenvolvendo. Eu acho que a partir dessa comunicação se alastrar, chegar no shopping e amanhã ou depois ter um grande público e um grande número de empresas participando de um evento desse, é um sonho que eu tenho, assim, sabe? Porque Canoas nunca teve uma grande feira desse tipo aí. Nós compartilhamos com o teu sonho, hein, Marco? Esse é o nosso sonho, né, de fazer. Nós esperamos um público ali de 2.000 pessoas dentro do shopping, circulando dentro desse evento, né? E ele é um evento composto, sim, vai ser palestras, né? O Regis até colocou aqui, são 14 palestras, Regis. Depois nós temos fora São 9 do palestras ambiente, e 14 palestrantes. Né? 14 A palestrantes. gente vai ter um ecossistema muito fervoroso. E são 2 ambientes, né? Um ambiente de arena e um ambiente de palestra. Isso, aqui eu só estou falando do palco principal, O palco mais principal. o palco arena. Depois, Exatamente. né? Então, o ambiente que a gente quer promover assim é de discussões de temáticas importantes dentro de inovação, inteligência artificial e da promoção do ecossistema esse com a cidade, com a Grande Canoas aqui, Sim. que é um desafio, né? Eu sou de Porto Alegre, mas eu vim aqui para Canoas, estou morando em Canoas, né? E já me sinto um Tu é canoense um agora. porto canoense, né? Ele pode receber a chave de Canoas, né? Quem não é de Canoas pode e a receber a parte- chave, né? E a participação das Apostando na cidade. das universidades, tá? Nós temos aqui 3 universidades fortes, né? Que é a Importantes. Uniriter, o La Salle e Sim. mais a UBRA lá, né? E fora o Instituto Federal que a gente Sim, conversa. sim, sim. Enfim, vai ter um grande número de alunos e A gente está fazendo uma convocação para cada uma das entidades aí acadêmicas e tal, e a gente espera que sim. Vamos botar o que estão desenvolvendo em termos de capacidade e qualificação na questão de formação de mão de obra, né? Do que as empresas vão buscar no mercado. E esse é um ponto que também, assim, dentro da inovação, eu sempre chacoalho a academia para que a gente consiga transformar
o modelo que até então a gente tem de educação numa coisa nova, que é outro ponto importante que a gente tem e tem conversado com a academia, né? É uma disposição que a gente tem muito importante, porque a condição que as empresas estão buscando hoje dentro do seu quadro profissional são combos de conhecimento, né? A gente não está mais preocupado com o diploma em si, mas sim com o conhecimento que essa pessoa traz. E muitas vezes, né, e cada vez mais isso está acontecendo agora com a inteligência artificial e a inovação de um espectro, de um ecossistema, de uma visão holística. Gente, tu é formado em jornalismo, mas eu quero que tu também pode ter um conhecimento na área da saúde, um conhecimento... Tu acaba tendo, né, porque é natural da tua profissão. Mas em outras profissões também, né? Para que a gente não fique restrito a áreas de conhecimento da qual a gente tem a formação acadêmica. Isso agrega muito, né? Então, assim... O cara vem com outra vivência. O que é importante, porque tem doutorado, mestrado, MBAs, né? Que normalmente tu acaba fazendo em áreas aquéns da tua formação, então, né? E olha a importância que isso tem, gente. E agora, agora o desafio da academia, sabe o que é? É transformar isso aí para dentro da graduação, que é doido, né? Como é que eu foco isso aqui se a minha área é formar administradores? Cara, tu vai ter que advogado, formar... né? Aquela coisa mais... Que é assim, que é determinística, engessado, né? Não vai poder ser assim, gente. A gente tem que abrir os horizontes e entender a educação que a gente vai precisar em 2030. Que eu asseguro que não vai ser nada disso que a gente está fazendo hoje, entendeu? As empresas em 2030... Não, a gente vai olhar em 2030, 2026 e não vai entender como é que nós trabalhávamos em 2026. Isso é tão impactante, a gente está falando de 4 anos à frente, né? Isso é tão impactante, cara, que cria um nó na cabeça da gente. Importante também lembrar que nós também estamos convidando os cursos técnicos, né? Então a gente já foi nas escolas técnicas, Maria Auxiliadora, Leonardo da Vinci, La Salle, escolas inclusive da UBRA, as escolas técnicas, para que venha o jovem também conhecer um pouquinho da tecnologia. E nós vamos tratar assim de tecnologia, inclusive parte da indústria ali, né? Inclusive nós temos aqui o Rafael Goelzer, que é da Estância das Oliveiras, que eles estão papando todos os títulos da Quinta da Estância. Eu conheço lá, meu amigo lá. Exatamente. Então ele está papando o título mundial sobre como inovar na fabricação de azeite de oliva, né? Então tu vê, são informações que a gente está trazendo aqui para o Inova. Não é só local também, estamos trazendo informações de fora. Nós estamos ali, depois eu acho que o Regis também vai falar da área da medicina, né? Nós temos 2 momentos de medicina, mas é importante a gente falar que para esses alunos do 2º grau, a gente até passando para essas escolas e está conseguindo fazer uns ingressos grátis. Né? Então a gente já deu para cada escola, eu acho que 5 ou 10 ingressos gratuitos para o pessoal vir, né? E até eu lanço um desafio aqui, Rodrigo. De repente, não sei se você tem um telefone, quem ligar para o AldeaCast nesse momento, ou em algum momento, a gente disponibiliza ali 30 ingressos grátis. Vamos dar 30 ingressos. Presidente, bota 50 aí. Sim, vamos dar um jeito. O Regis me autorizou, então 50 ingressos, né, para quem ligar, os primeiros 50, nós bonificamos aqui, cortesia, né, para quem for lá no Inova, nós damos como cortesia. Vamos botar isso no número do WhatsApp do Aldeia, que é 51994 178225. Muito bom. Ligou, a gente encaminha para a SICS e a SICS... Vamos fazer, porque isso devia ser, né? As empresas quiserem participar, os ingressos são vendidos no Simpla, né? Na plataforma do Simpla, com desconto para quem é associado, né? Exatamente. Então, 2 dias de evento, vai ser ali no Parque Shopping Canoas, dia 7 a 8, abertura dia 7 às 11 da manhã, né? Isso aí, acho que eu passei o serviço. Sei que o Regis tem um compromisso, né? Daqui a pouquinho, então a gente
vamos nos encaminhando aqui. Eu queria ler só o nosso patrocinador aqui, que a gente precisa fechar o nosso Exatamente. né? Qualificação no Hospital Universitário de Canoas está avançando. A Prefeitura de Canoas está trabalhando na qualificação da estrutura e ampliação do atendimento no Hospital Universitário. E as primeiras melhorias já estão sendo entregues. O hospital recebeu mais de 30 novos equipamentos e abriu mais 7 salas de cirurgia. E o número de leitos vai dobrar até o final de 2026. Aqui, cuidar das pessoas é prioridade. A Prefeitura de Canoas está avançando, está acontecendo, está avançando. Regis, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Mais uma vez também é um prazer. Obrigado, Vai voltar, presidente. a gente vai Foi um voltar. prazer, Regis. A gente vai te Muito trazer obrigado. de novo, porque essa área de inovação, eu gosto muito, eu sou apaixonado por falar disso. Acho que a minha experiência lá em Viamão como é que é? Tu falou da sementinha, né? Vou querer saber mais do que tu vivenciou lá também, que isso é importante. Ótimo, vamos falar mais. Eu Obrigado, confesso que obrigado tô pela bem oportunidade. devagar nessa coisa. Capaz, vai inteligente. comprar, Não, aí não. a gente traz de arrasto. Mas a gente vai junto. Vamos lá. Vivenciamos isso. Inovando sempre aí. Valeu. Inova Six Canoas. 7 e 8 de julho. Contamos com vocês lá, gente. Muito obrigado, gente.